Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no código 007, você que está aqui com o coração aberto para ouvir, para entender, para fortalecer o espírito, para ser guiado por Ele, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Alfa, Ele que é o Ômega, Ele que é o início e é o fim, Ele que nos dá a direção. Então, estamos aqui com esse bate-papo descontraído, assim como diz nosso amigo Leandro, para sermos edificados, para que nosso espírito venha a ser fortalecido, para que a alegria do Senhor venha a ser a nossa força. Então, você que está aqui, seja bem-vindo, contamos com você até o fim, para que você venha aprender, para que você venha desfrutar de cada segundo aqui nessa sala do Kairos, e você vai alinhar o seu espírito, o seu corpo e sua alma. Beleza? Aqui estamos hoje com a Ângela Rosa, o Bruno, o Leandro Rocha, a Beatriz e a Kelly. E a Zanuzzi. Participação especial com os dedinhos de fogo das meninas. E hoje também tem dedo de fogo, o Leandro. Também vai estar participando do grupo de Tacando Fogo no Pinguim. Então, vamos estar hoje finalizando o livro de João. Hoje nós vamos estar lendo o último capítulo do livro de João. E esse livro, eu vou te falar, hein? O Kairos desceu direto aqui nessa sala o tempo inteiro. Principalmente nos bastidores. Tinha bastidores aqui que o fogo desceu e o choro limpou a alma e foi uma bênção de Deus. E tem vários milagres também nos bastidores e lá. E eu queria começar até agradecendo, né? Por todos os milagres que foram realizados durante esse livro de João. Claro, durante todos os outros livros, o livro de Jó também foi muito abençoado, muitas bênçãos, mas esse foi muito bom, porque eu participei do início até o fim, então foi maravilhoso. Então, eu quero que você que perdeu algum desses momentos maravilhosos, volta lá, estão todos lá, e você quer participar, na descrição desse vídeo, aqui está um link que você vai clicar, vai cair no grupo do Telegram. Lá a gente posta todos os dias, de segunda a sexta, um link para a gente cair nessa sala, nesse bate-papo descontraído, beleza? E hoje quem vai começar orando? Posso começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Papai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, por podermos estudar a tua palavra e sabermos que quanto lemos, nós lemos com o autor junto, e é o teu Espírito Santo que nos ensina, revela Jesus através da palavra, revela Jesus em nós e através de nós. Como é bom ver, Senhor, que quando nos reunimos, não importa a distância física, porque no espiritual não há distância. E estamos aqui reunidos e já temos a certeza que o Senhor aqui está conosco, porque onde estiverem 2 ou 3, o Senhor está ali reunido conosco. Então nós estamos aqui mais que isso e nos sentimos realmente na sala da casa do nosso Pai. E como irmãos, nós estamos aqui participando e desfrutando da presença do Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por esse livro de João que foi tão rico e ainda está sendo, que o Senhor continue falando conosco, nele, através dele, alcançando muitas outras vidas. E já te louvamos também pelos milagres que vemos acontecer nesse livro, através dos estudos, e também vendo a atuação do Espírito Santo nas vidas, muitas vidas sendo libertas, salvas, se encontrando contigo. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor tão grande, tão maravilhoso, porque o Senhor faz sempre infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, porque o Senhor nos prepara para a eternidade, o Senhor nos prepara para viver o melhor do Senhor, não às vezes o que nós achamos que é o melhor, mas aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Pai, nós apresentamos essa lista de oração que temos também, e sabemos que o Senhor já tem respondido tantas delas, que o Senhor já tem trabalhado nas vidas, o Senhor já tem operado,
que o Senhor visite aqueles que precisam de saúde, com a cura que Jesus conquistou para nós na cruz, porque em Jesus nós temos a cura, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, que o Senhor alcance eles com essa cura. Pai, também com aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, dificuldades muitas vezes financeiras, por causa de emprego, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê sabedoria a cada um, entendimento de como atuar e como aproveitar todo o tempo e tudo que eles já têm para pôr em prática no Senhor e vindo do Senhor. Também te pedimos, a Deus, pelos casamentos, pelas vidas, que o Senhor venha restaurar. Pai, que o Senhor entre com a tua aliança. Sabemos que o casamento é tão precioso e tão poderoso, porque vemos a Trindade manifesta nele, e por isso que o inimigo tenta tanto contra os casamentos. Mas eu clamo a ti, Senhor, que os casamentos sejam restaurados e edificados no Senhor, porque sabemos que não são só dois, mas quando estão dois, o Senhor está junto. Mas que nós possamos viver essa trindade também, que os casamentos aqui sejam restaurados, sejam alcançados principalmente pelo amor de Jesus. Porque quando entendemos que somos amados, amamos, mas se não entendemos que já fomos amados por Jesus na cruz, não conseguimos amar. Em nome de Jesus, Senhor, ensina a eles o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo por nós. Ah, Espírito Santo, és bem-vindo, és muito bem-vindo no nosso meio. Que o Senhor fale através de nós, fale aos nossos corações, que o Senhor revele Jesus através da tua palavra, que o Senhor use cada um daqui que aqui está, que o Senhor possa estar transbordando em nós e através de nós o teu amor poderoso e precioso. Por tudo isso nós já te louvamos, te agradecemos em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Você é bem-vindo aqui. Continua aí, que eu nunca lembro a letra inteira. Eu também não, Espírito eu só lembro essa vem, parte. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Novo. Faz meu coração arder de novo. Já ouviu essa, Bruno? Já. Trazendo. Acho que é Kemuel, uma coisa assim, não é? É que eu não posso pôr, mas cantar a gente pode. É, cantar, a gente descobriu que pode. A casa Olha lá é o Bruno falando, sua, o Leandro falando. Porque ele fala, contigo há um novo amanhecer, e eu lanço fora todo medo. Eu vou cantando quando eu vejo a letra, mas esse é um trecho que eu amo muito. E toda vez que a gente começa o Códigos, eu lembro dessa música, gente. Para mim virou o tema do Código, essa música, porque quando começa eu já lembro. Espírito Santo. Ó, a Kelly falou aí, ó. Kelly falou que é a Lucas do Kemuel. Tá vendo? Lembrei, o nome, eu falei o nome. Lucas Algo Agostinho novo. do Coral Kemuel. É algo novo. A Kelly falou. Algo novo, aí, ó. Cada um. É verdade. A Zanuzzi falou que é o louvor que o Theo mais ama. Ah, que lindo. Eu gosto muito desse louvor também. Eu ouço ele, tem dia que eu acordo cantando ele. Esse e Não Há Nada Melhor que Jesus. Não há nada, nada melhor que Jesus, não há nada. É o filho dela de 4 anos, ela falou. Que Jesus. Eu também não sei quem canta essa, mas canta na church. Então eu sempre são as duas que eu aprendi lá e eu gosto demais. E é muito bom. E é muito bom louvar. Eu falo que eu não tenho a voz para cantar, então eu louvo, tá? Então, esse domingo, Angela, esse domingo eu que abri lá, né? Me colocaram na escala, que eu estava afastado uns dias, aí me colocaram na escala. Eu comecei com aquele que a gente colocou lá do Era Eu.
mas foi muito. Eu fiz uma pequena ministração em cima daquilo que a gente ouviu lá, que a gente leu de Barrabás. Aquilo que a gente comentou, eu fiz e depois você cantou, mas ficou muito da hora. Foi muito legal. A Bia está falando que está lembrando da semana passada, que na semana passada nós falamos dos 2 ladrões na cruz e veio muito forte aquela música, né? De que lado você está? Também. De que lado você quer ficar? Essa semana foi poderosa, o Brunão. Foi show. Ops. Então, vamos lá? Eu amo essa música também e eu lembro todo dia dela também, de que lado você está, de que lado você quer ficar. Se você não assistiu o João 19, volta lá e assiste João 19, porque ele fala sobre os ladrões na cruz, né? Também ao lado de Jesus. Então, a gente tem 50%, né? Um de cada então, de que lado você está, né? De qual lado você está e de que lado você quer ficar? É isso que a música diz. Vamos lá para João 21, para nós terminarmos. O Ado chegou aí. Bom dia para você, boa noite para os outros. Vamos lá, João 21, tem só 25 versículos, então dá para a gente ler todos hoje. Jesus aparece na praia e ensina. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo. Também saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Deixa eu só receber a Luísa aqui. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus perguntou: Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: Não. Então Jesus orientou-lhes: Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim, eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: Trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: Vinde e tomai o vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou o peixe e fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de haver ressuscitado. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovens, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: Segue-me. O discípulo amado, aí vem um outro subtema, o discípulo amado e este livro. Aí é o versículo 20. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Viu que o discípulo a quem Jesus amava, os acompanhava. Este era o que estivera do lado de Jesus durante a ceia e perguntou: Senhor, quem irá te trair? Assim que Simão Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Amém. Amém, amém. Amém, amém. E cai no mesmo final do outro, né, Ângela? Do 20, e isso só me deixa mais claro aquilo que eu estava pensando. Que a gente comentou. Lembra desses livros que complementa, não. Vamos dizer assim, não que complementa, mas que testificam a Bíblia. Tipo, o PNL, esse monte de livro que fala sobre... Na verdade, ele está falando aqui dos milagres mesmo, do que aconteceu ali. Então, mas como isso tudo aconteceu, a raiz de como que sai, de como que funciona, vamos dizer assim, esmiuçar. Do cérebro e do corpo e um monte de coisa, enfim, da glândula pineal e assim por diante. Eu estava estudando, estava vendo essa semana sobre isso. Mas aqui tem muita coisa, tem muito código, eu acho que vai ter muita coisa da cultura aí que a gente vai precisar da sabedoria do Bruno aí na cultura. Pela terceira vez, Jesus aparece para eles, né? E a gente vê que Jesus já estava com o corpo glorificado, porque eles não conheceram, mas fala que eles não ousavam perguntar. Eles não ousavam perguntar, porque eles sabiam que era o Messias, que era o Senhor. E a gente vê que Jesus tinha falado para eles, né, que você vai ser pescador de homens e não mais pescador. Mas quando tudo aconteceu, o que eles voltaram a fazer? Pescar. Voltaram a pescar. Então, é como se eles tivessem desanimado, né, e tivessem voltado. A Gorete faz tempo que não vem. Como se eles tivessem desanimado, ou sei lá, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, eles voltaram a pescar. E eles tinham deixado, né? Lá no começo, eles tinham deixado as redes, eles tinham deixado todas as coisas para seguir Jesus, que era o mestre, eu não vou lembrar o nome dos que eram... Como que chama, Bruno? Tem o mestre e o discípulo, mas eles têm um nome para isso. O aprendiz? É o aprendiz, mas tem um nome, não tem?
Não tô lembrando, não. Eu ainda vou lembrar, tem um nome que eles chamam. Talmidim, é exatamente isso. São os talmidim, são os aprendizes. Obrigada, Danose. Tá vendo? Os dedinhos de fogo funcionam rápido aqui. Aqui não tem noção de como esses dedinhos de fogo nos ajudam. Então, O eram meu os talmidim. computador Pentium Intel hoje está muito lento. Tá valendo. Então, quando eles seguiam o mestre, mas o mestre já não estava mais com eles, e agora? O que a gente vai fazer? Voltar a pescar. E eles voltaram a pescar, só que não pegaram nada. E é tão interessante porque eles já tinham passado por uma situação assim anteriormente. E aí aparece alguém na praia e fala para eles: moço, tem alguma coisa aí para comer? Ainda chamou ele de moço. Eu falo que Jesus tem muito senso de humor, gente. Saudade também, Gorete. Eu falo que Jesus tem muito senso de humor, né? Moço, tem aí alguma coisa para comer? E ele sabia que não tinha. Ele falou: não pegaram nada. Lança a rede do lado direito. Eu gosto muito desse lado direito, o lado de honra, né? Que a gente sempre fala do lado direito, que é o lado da honra, é o lado que Jesus está, né? Fala que Jesus está à direita, Deus Pai, e ele fala: lança do lado direito. E assim que eles fizeram, gente, a rede ficou cheia. Os peixes já estavam lá, não estavam? Mas eles não pegaram Nunca nem. saíram de lá, né? Os peixes nunca Por que saíram de lá. será? Por que será? Os peixes nunca saíram de lá. Os peixes sempre estiveram lá. Mas chegou Jesus com uma palavra. Lembra do andar pela palavra? Então, Jesus com uma palavra. E eles lançaram a rede. Então, eles não. Como Pedro. Eu falei já anteriormente, Pedro não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra. Ele esperou Jesus liberar a palavra. E de Tá aí a novo, explicação dos peixes, né? e daí de novo, né? A gente vê que eles já tinham lançado muitas vezes a rede e não pegaram nada. Agora, sobre uma palavra de Jesus, eles lançaram e quase não puderam trazer, né, para a praia. E aí, na hora, eles encheu a rede. De repente, a gente fez o que o moço lá da praia falou e encheu a rede. E não, só pode ser o mestre. Aí João, claro, discípulo amado, falou: é o Senhor, é ele. E Pedro rapidamente se jogou e foi, porque a mesma forma como ele tinha negado, agora ele se joga, ele quer ver. Ele é o primeiro que, vamos lá, vamos para junto do Senhor. E os outros discípulos ficaram ali no barco, trazendo o barco. E assim que eles chegaram em terra, eles viram uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus fala: traz mais peixe para você tomar o dia de jejum. Eu acho que nos outros evangelhos fala que Jesus estava comendo. Então a gente vê que esse corpo glorificado de Jesus também, ele comeu com eles. E é um corpo diferente, porque eles não conheciam, mas ao mesmo tempo é o corpo de Jesus. Eu creio que o que seria a diferença? Eu creio que ele estava em glória, assim, com o corpo glorificado mesmo. Quando eles viram Jesus vindo andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, né? Eu lembro do Bruno falando: vou te falar a verdade, não vou mentir, não. Eu não vou te enganar. Eu não vou te enganar, Eu não vou te enganar. Não vou te enganar, não. Não vou te enganar, não. Então tá vindo lá. Por que eles não conheceram? Gente, era noite e eu creio que brilhava muito. Por que eles não conheceram Maria? A gente falou de Maria ontem também, no estudo anterior, porque estava refletindo em glória. Eu creio que essa glória refletia que a mesma glória, só que agora Jesus já tinha tido corpo glorificado. Então ele estava ali em corpo glorificado. Então eles sabiam que era o mestre, eles sabiam que era o Senhor. Mas lembra lá de João 17, 22, que a gente falou?
eu lhes dou a glória que o Senhor me deste. Então, eu lhes transfiro a glória que o Senhor me deu. Então, a mesma glória que Jesus tem, nós temos, mas ainda não completamente, porque ainda não tivemos o nosso corpo transformado e glorificado como Jesus já teve, mas teremos, porque Jesus é o nosso exemplo. Então, eles sentaram ali, puxaram a rede. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre o 153, esse número, que tudo na Bíblia tem um porquê. Nada é por acaso, né, Bruno? Não. Você lembra alguma coisa Desculpa. desse 153? Não. Eles fazem menção ao 153 seguindo a linhagem de judeus escolhidos, né? Ou pessoas escolhidas. Uns falam que é 144, outros falam que é 153. Aí vem uma briga nessa remanescência de dizer, olha, essa passagem de Jesus glorificado pede para lançar o peixe, vem os 153 grandes peixes relacionados a grandes pessoas que virão e também falarão dele. Mas aí há controvérsias, né? Pessoas falam muitas outras coisas. Eu, particularmente, creio nisso, mas há outros caminhos. Porque aí tem que entrar um pouquinho na cultura, né, para a gente entender o que é. Ele fala que aqui, ele tá só mencionando aqui que Jesus tinha treinado Pedro já para ter essa fé, né? Mas não fala exatamente do número. Eu não tenho aqui o número. Na verdade, quando fala de Pedro, treinar Pedro, ter Pedro como fé nesse sentido, o cristianismo em geral, ele foi nascido e criado ali em Jerusalém. Então, havia o plano original, Jesus queria cumprir o plano original, que era o quê? Que é o quê? Que os judeus sejam salvos também. E a grande maioria ainda continua esperando o Hashim Ramá, ou seja, o Jesus voltar, o Messias voltar, né? E esse número, é claro que leva para um lado de misticismo judaico também, que eles acreditam, mas é necessário lembrar que o próprio Jesus disse, olha, os meus não me aceitaram, mas mesmo assim eu quero que eles sejam salvos, eu quero que eles estejam comigo. E a gente sabe que não é todos que vão estar. Porque Jesus falou assim, não pescava todos os peixes que estavam no mar. Aí a referência talvez seja, nós ainda vamos pescar alguns judeus para nós. Interessante. É bem interessante falando da cultura, e a Zanuzzi trouxe aqui uma informação interessante também, que é da matemática, que na matemática, 153 é um número triangular. Não, mas aí ela tá falando, aí ela já está entrando no judaísmo, na cabala, é coisa de número, é o que eu falei, o misticismo judaico. Acho que não é nesse sentido, mas tem pessoas que levam né, analisam essa linha. Eu particularmente não acredito, mas interessante. A gente tem aí a cultura da parte dos peixes, mas interessante que os peixes vieram. Jesus mandou lançar as redes e os peixes vieram. E os peixes estão vindo. Um exemplo que eu vou te dar de os peixes estão vindo, quantos judeus ortodoxos ou os anaíns estão se convertendo a Jesus Cristo hoje? Eu conheço alguns. Eu tenho acompanhado alguns testemunhos deles. Eu falei para vocês que eu gosto do Jews for Jesus, que são judeus para Jesus, é um site que fala que tem muitos, né? Tem muitos que estão se despertando. Então, eles estão vindo, né? Os peixes, os grandes peixes aí,
quando a gente pensa em Jerusalém, em Israel, em tudo, eles estão vindo. Porque Então, primeiro era para o povo judeu, depois para nós, mas primeiro foi para eles, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não os seus não receberam. os quiseram. Então, para todos aqueles que nele crerem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Palavras de Jesus, palavras de Jesus. O próprio Jesus falou isso. Em quem Jesus achou mais fé dentre eles? Foi em quem? Nos que não eram judeus. Foi no centurião judeu, o centurião romano que veio à procura de Jesus para curar a filha dele. E a mulher cananeia também, né? Que é do cachorrinho. Não, mas o que Jesus fala literalmente, falou assim, jamais vi homem com tanta fé em Jerusalém igual a ti. Nem os meus tiveram tanta fé como você está tendo agora. Pois tu está me dizendo que apenas o falar da minha palavra, a sua filha será curada. Somente no falar, porque estava tinha uma distância. Porque eu também sou sujeito a ordens. Eu dou uma Então, ordem e ela é executada. nem em Jerusalém, olha só a palavra de Jesus, nem em Jerusalém já se viu um homem com tanta fé igual a você, que crê em mim, somente no meu falar ela será curada. E em Jerusalém, todos os israelitas, o que eles queriam? Eles só acreditavam na cura quando via. Uhum. E o centurião, não. Só de você falar, meu filho, eu já sei. Então fala para mim. Já tem ideia. Sabe o que eu estava pensando agora, Sujeito a você falando? ordens. Também sei o que é hierarquia. Pode falar, Alex. Tá certo que tudo foi um plano de Deus para salvar todo mundo, mas eu estava pensando aqui agora, vocês falando, tipo, nessa caminhada de Cristo, ele começou a enxergar a fé nesse povo, falou assim, não posso deixar só os judeus. Não, vocês vão vir comigo. Claro que era um plano, tô só, tipo assim, vocês falando assim que veio na mente, né? O plano original de Jesus, de Deus, de Jesus, né, de Deus, sei lá, em um, era bem claro e objetivo. Eu vim para os judeus. Então. Literalmente. Só que no meio do caminho, a mulher cananeia, o centurião romano, a samaritana. Então, exatamente. Ele foi e mudou. Não, peraí, vamos melhorar aqui. Mas aí eu vou dar um spoiler já do próximo livro. Manda. Fala assim que a gente foi escolhido antes da fundação do mundo. É verdade. Então, assim, é só um spoiler do próximo, mas fechando parênteses. Você quer que eu falo qual que é? Pelo que você falou isso, eu já até sei qual é. Mas tem só dois. Spoiler. Tem dois que pode ser aí, pelo que eu falei. Ô, Ângela, você sabe que nós temos o bate-bate que você fala e é muito difícil errar. O nosso ping-pong sempre dá certo, né, Bruno? E eu não vou falar em respeito, mas eu acho que eu já até sei qual é. 95%. É um livro curtinho, mas que fala muito. O livro curtinho, que fala muito, você já deu a dica toda. Né? Spoiler para segunda-feira. Spoiler. Mas, voltando aqui. Deixando os spoilers para Denato. Então, voltando aqui, isso é deixando os efeitos de causa para de lado, vamos continuar aqui no nosso livro, porque essa foi a terceira vez que Jesus apareceu. O número 3, novamente aí aparecendo, né? A gente vê que Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou o peixe e fez. A gente vê que Jesus comeu uma ceia ali com eles de novo, né? Só não tinha... Isso que eu ia falar.
Não tinha o vinho, mas foi uma ceia com eles ali, né, Bruno? Foi uma ceia. Aquilo ali, por exemplo, ceia. Gente, o ato de comer junto naquela época é um ato de intimidade, de relacionamento, né? De você tirar um tempo e comer junto. E no comer junto não é só comer, encher o bucho, encher o barrigão. Pelo menos eu tô com barrigão. É você ter reciprocidade no falar um com o outro, no expor, às vezes, o que está precisando, o que está necessitando, ou de ensinamento um para o outro. E a comida, o jantar, a ceia, né, nesse sentido ali, é expor tudo isso, a intimidade um do outro, né? Qualquer povo do Ocidente, eles valorizam muito, até hoje, até nos dias atuais, valorizam estar sentados na mesa comendo junto. E eles só recebem para comer junto quem eles querem ter intimidade. Quem eles querem intimidade. Você não vai ver nenhum judeu te convidando para jantar com ele, ou até mesmo ou qualquer outra cultura que tem essa mentalidade, se eles não queiram que você divida essa intimidade. Por exemplo, o brasileiro, eu lembro quando menino, se a gente estivesse almoçando ou jantando, e se meu pai estivesse presente, era mais fechado. Não, é só entre nós. A não ser que ele convidasse alguém. Aí teria que ser íntimo. Né? Não. Tá, nós temos, como diz, nós estamos nos conhecendo, queremos então ter intimidade com você. Mas eu lembro que minha mãe não tinha esse costume. Todo mundo que chegasse, se ele não tivesse lá, era vem e não tá nem aí. Senta na mesa, tem comida para todo mundo. Senta aqui, eu pego um prato, vai para a sala ali, enfim. Mas com ele já tinha era cultura dele, era carregado. Fala assim, não, peraí, não é qualquer um que vai chegar aqui e veio mastigando. Entendeu? E assim é nessa hora que Jesus chega ali, chama eles para comer com ele, é a hora que realmente eles notam e veem assim, poxa, é realmente Jesus que está aqui. Porque ele é íntimo de nós. Nós andamos com ele, nós sabemos do que se passa aqui. E é essa hora onde ele chama para comer, fala, vem, tem mais peixe, tem o pão. Igual você falou, é realmente uma ceia. E eu já vi uma pessoa pregar, né, um reverendo fazer Santa Ceia nesse texto. Por falar nisso, esse mês tem de novo, hein? Pode ser, Bruno. Tem Santa Ceia, é. Esse mês a gente faz de novo. Já vai marcar já? Já vai marcar o dia já? É. A gente tinha falado 15 dias, até já passou disso, né? Já passou de 15 dias. Não, era... Uma vez por mês. Não, acho que era uma vez por mês, era uma coisa assim. A gente tinha falado, mas eu não lembro. Mas vai ter ceia esse mês, fica ligado para você não perder a nossa ceia. Fica conectado. Fica conectado, porque nós temos o reverendo, nós temos tem que ser íntimo. A palavra. Tem que ser íntimo para tomar tem que ser conosco. Tem que ser íntimo, é bom, hein? E é muito interessante aqui que a gente vê que o Senhor sempre quis, né? Deus criou o homem para essa intimidade, para ter esse relacionamento. Desde o início era para ter esse relacionamento com ele. Então, ele vinha, né? O Senhor vinha, fala que na viração do dia, todos os dias, ter esse tempo com Adão e com Eva. Então, Deus sempre quis esse relacionamento conosco. E Jesus vem apresentar o Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que cobre, lembra a tampa do propiciatório
que ele cobre os pecados para que não veja o que tem dentro, para que a gente tenha relacionamento. E a gente vê aqui ele mostrando isso para os discípulos, né? Um Relacionamento. detalhe, eu vou deixar o povo curioso agora. Vamos lá. Que horas que Jesus morreu na cruz? Olha, eu lembro que nós lemos, mas eu não lembro qual é. Hora sexta, não é? Uhum. Hora sexta do dia. Para os judeus, para Deus, que hora que Jesus visitava o homem no Éden? Você acabou de falar que era na viração do dia. Na viração do dia. Que horas que é a viração do dia para o povo judeu? 6 da tarde. Às 18 horas, não é? Uhum. Você acha muita coincidência que Jesus, que Deus escolhia, visitava o homem na hora sexta do dia, e que na hora sexta do dia o homem foi remido para ter acesso a Deus também? É muito lindo. Então seria às 6 da tarde mesmo. Às 6 da tarde, a hora sexta. Estou escrevendo aqui na minha Bíblia. Eu também. Já estou escrevendo aqui no meu caderno. Os cadernos poderosos do código. Aqui o meu é na Bíblia, o meu não é no caderno, não. O meu é na Bíblia mesmo. E é a mesma hora, né? Viração. A mesma hora, que só muda a palavra. Na viração do dia. Na viração do dia, até o horário. A Zanuzzi colocou 17. A Zanuzzi colocou 17 horas. É 18, que é sempre de 3 em 3, né? Porque é 3, 6, 9, 12. 3 já dá os 18. É sempre, eu sei que eles contam sempre de 3 em 3, né? Seria sempre de 3 em 3. Isso é muito interessante, porque Deus criou o homem para ter esse relacionamento com ele. E a gente vê que, olha, confirmado aí pelo Bruno, que novamente Jesus veio e se entregou, o tetelestai, que o Bruno ainda vai trazer a profundidade dessa palavra para a gente, ainda do tetelestai. É verdade. Eu não esqueci. Eu gravo aqui, ó. Vai ficando aqui, viu, Bruno? Não, eu tenho o maior prazer de clarificar aquilo que está na minha ouçada, né? Tetelestai. Eu acho que eu estou te devendo só o tetelestai agora. Só o tetelestai agora, porque os outros ele já respondeu. Gente, olha, aqui acontece uma coisa muito interessante. Eu vou contar para vocês o que acontece aqui no Códigos. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para Deus, você não precisa nem abrir a boca, tá? Você só pergunta, aí você vem aqui, alguém sempre responde para você. O Bruno já fez isso para mim várias vezes, e depois a gente conversa e fala assim, olha, isso. Ele falou, nem sei por que eu estou fazendo isso, né, Bruno? Nem sei por que eu estou falando isso. Né? Não tem. Realmente não tem. Mas já aconteceu comigo também, não sei por que eu falei isso, e depois eu fui entender. Falei assim, por que eu estou falando isso? E sempre a gente entende depois, mas isso é bom demais. Mas, voltando, aqui depois a gente vê, depois dessa ceia gostosa, né? Esse momento de ceia. E você sabe que o momento de ceia, momento de intimidade, eu sempre lembro daqui, porque eu me sinto nessa mesa ou nessa sala, eu sinto, quando a gente está aqui no Código, eu sinto isso. A gente está nesse momento. Não é Com certeza. Não é a viração do dia, mas de vez em quando a gente fica na viração do dia da manhã. De vez em quando eu vejo a viração do dia da noite para o dia, não ao contrário. Mas isso acontece. Eu sempre vejo a viração do dia. É verdade, o Bruno sempre vê. Literalmente, eu Bruno... sou um camarada que às vezes coloca pressão no sol. Você, o Ado, vocês aí estão vendo a viração do dia. E a Val também, né? A Val também. A Val sempre mostra pra gente o amanhecer. Gente, ela sempre anuncia, né? Ela sempre anuncia, ó, gente. Amanheceu, virou o dia aqui. Verdade. Viração do dia.
Mas é interessante. Aí vem uma pergunta aqui, mesma coisa que Pedro negou 3 vezes, só que o português aqui deixa muito a desejar, né, Bruno, nessa tradução, porque... Na verdade, eu acho que não está completo, né? É assim, a tradução no hebraico, no aramaico, nos pergaminhos originais, é um pouquinho diferente, né? Essa questão onde o português, quando Jesus indaga Pedro 3 vezes aí, é literalmente relacionado a 3 vezes que Pedro negou a Jesus, né? E a confirmação dele é quando ele confirma no final, ele fala assim: não, essas perguntas foram perguntadas devido à sua quando eu te disse que você me negaria, você disse que não. Hoje eu te pergunto se você faria e você disse que sim. Se você me ama, você disse que sim. E vem uma série de indagações, de perguntas com respostas a respeito. Por que Jesus perguntou 3 vezes? E tanto é que no final, a última pergunta, ele fala que ele estava inquieto, né? Essa inquietude de Pedro era no sentido de que, será que ele não está acreditando em mim porque eu neguei ele 3 vezes? E por isso que ele está me perguntando 3 vezes? Porque ele conhece o meu coração, ele sabe quem eu sou, né? No início ele já sabia que eu ia negar ele 3 vezes. Porém, ele já eu tenho que sabia, né? porém eu também tenho que me afirmar 3 vezes mais por causa da minha negligenciação, do meu eu. É E então interessante. Jesus, Pode falar, pode continuar que depois eu comento. e então Jesus confirma realmente: olha, Pedro, você vai fazer assim, 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 porque eu sei que tu me amas. Mas eu só estou querendo ter certeza que você sabe disso, Forte, né? Só né? quero que você saiba disso. E às vezes por isso que às vezes a gente deve, há um ditado popular que a gente fala o seguinte, que a gente deve parar, pensar 3 vezes antes de executar alguma coisa, não é verdade? Tem que parar e É pensar. baseado nisso aí. E eu fui pegar aqui no original das palavras. Jesus pergunta com agapau e Pedro responde com filéu. As 2 primeiras vezes. Agapau é o ágape, né? Que seria o amor. Você me ama. O amor Pedro, incondicional. o amor incondicional. E Pedro responde: eu te filéu. Eu te amo como irmão. Eu te amo, mas é um amor que não é tão profundo quanto o seu. E aí, por 2 Mas vezes... por quê? Mas porque aí você está falando na etimologia da palavra. Mas por que que Pedro não respondia ele com amor ágape? Porque só quem o Só ágape quem é o a gente só dá incondicional o que de Deus tem. por nós. E não existe ninguém mais no mundo que vai ter um amor ágape. Nem mesmo uma mãe por um filho ou um pai pelo filho. A gente coloca esse amor, a gente imputa esse amor no pai, do pai para o filho, da mãe para o filho. E a gente fala, a gente compara assim, é um amor ágape, mas não é. Nunca será. E aí, na terceira vez, a Zanussi falou, depois até tem um comentário aqui do horário, Bruno, depois dá uma olhada. A Zanussi falou aqui, da última vez ele fala ágape, na verdade, da última vez Jesus fala filéu também. Jesus fala filéu e aí ele responde, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você não vai ter, mesmo com amor ágape, você não tem o amor ágape, você tem o amor vindo de mim, você vai pastorear minhas ovelhas. Então, tem tanta coisa aqui
tem a negação das 3 vezes, que ele confirma 3 vezes. E aí ele fala, só Deus, o amor ágape é o amor incondicional de Deus por nós. É um amor que excede todo o nosso entendimento. É demais esse amor, né? É bom demais. E depois eu vou até procurar aqui na outra, mas eu achei, assim, ágape filéu, agapau, né? Ele fala. Depois, na terceira, ele fala filéu e Pedro responde filéu. Então, é muito interessante quando a gente pensa que Jesus nos conhece por dentro, realmente. Ele sabe que a gente não vai ter esse amor perfeito. O amor perfeito é só o dele por nós. Eu volto A gente sempre só dá lá o que para... tem, né? Só dá o que tem. Eu sempre volto para a definição de amor, que é 1 João 4,10. Esse amor, a gente só ama porque a gente sabe que foi amado. A gente só consegue amar quando a gente entende que já foi amado. Porque João Na fala... verdade, quando a gente fala a gente ama, a gente não sabe o que é. A gente tem noção, mas a gente não sabe o que é amor. A gente fala que ama, a gente relaciona com quem ama, porém, o que é o amor? Não é esse sentimento, não é esse afeto, não é esse. É muito mais além do que isso. João conseguiu definir isso muito. Para mim, a maior definição de amor... Eu sempre cito 1 João 4,10 e o Léo cita 1 Coríntios. E 1 João 4,10 fala, nisso consiste o amor. Quer dizer, ele falou assim, olha, presta atenção que essa é a definição. Porque Deus nos amou primeiro, nos deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, nisso consiste o amor, que Deus nos amou primeiro e nos deu o seu Filho. Por isso nós somos capacitados a amar. E aí depois ele continua, no 17 ele vai falar que assim como Jesus é, nós somos. E no 18 ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente acha que o nosso verdadeiro amor por Deus... Gente, o nosso amor oscila. Tem hora que se a gente pudesse, mesmo pessoas que a gente diz que ama, a gente pegaria pelo pescoço. Então, a gente fala que ama, então nosso amor é oscilante. Mulher tem TPM, tem hora que ama, tem hora que não vai amar. Então, o que é esse verdadeiro amor que lança fora todo medo? Ele já deu a definição no 10. É o dele por nós. Enquanto a gente não entende o quanto a gente já é amado, a gente vai viver temendo. O dia que a gente entende esse amor, a gente descansa. Mas por isso que ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, sabe por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, pôs um jardim, amou, queria ter relacionamento com ele. E o homem pisou na bola feio com ele lá. Mesmo ele sabendo que o homem pisou na bola com ele, ele falou assim, eu amei esses dois, e eu vou dar um jeito de reconciliar a minha visita a eles. E o único jeito de eu fazer isso é eu me encarnando em Cristo, né? E morrendo por eles. Isso é amor. De lançar fora o medo de ser traído de novo pelo homem. O medo de novo de ser desapontado pelo homem. Porque quem desaponta a Deus é quem? O homem. O homem. Por isso que ele fala, eu lancei fora todo o meu medo. Embora Deus não tenha medo, mas ele quer dizer o seguinte com isso. Mesmo eu sabendo que eles vão errar, eu vou dar um jeito de me relacionar com eles. É lançando fora, Deus se esvaziando, literalmente, para que nós pudéssemos ser cheios na figura de Jesus.
Isso me lembra uma certa aliança lá de Gênesis 15, e Jesus diz que nele é uma nova aliança, agora através do Nova aliança. sangue. Mas as duas vezes, Deus passou no nosso lugar, porque a gente não tinha capacidade de passar, não. Então, as duas vezes, foi Ele que passou no nosso lugar. As duas alianças. Eu entendi a aliança quando eu entendi Gênesis 15. E aí eu trouxe, Deus falou muito comigo, porque as duas vezes, Deus passou no nosso lugar. Aqui de novo, como o Bruno falou. E a gente vê que esse amor, o Senhor quer se relacionar conosco. E como a Casu nos escreveu aqui, ela falou, o mesmo amor incondicional, a gente consegue amar o outro quando a gente consegue entender o quanto a gente é amado, aí a gente consegue olhar o outro com amor. Mas se a gente não entender e olhar com o amor que a gente já foi amado, a gente vai julgar, a gente vai cobrar, a gente vai querer que o outro seja... Eu não sou perfeita, eu quero misericórdia para mim, mas para o outro eu quero justiça. Aí quando as pessoas falam assim, nossa, eu quero aqui que a justiça venha... Deixa eu contar uma coisa para vocês, a justiça já veio. A justiça de Deus se chama Cristo, na cruz. Então, quando você está pedindo a justiça de Deus numa situação, ela já veio, ela já foi cravada numa cruz, mas ela não ficou lá, ela ressuscitou. Então, quando você pensar em justiça, pensa na cruz. Essa é a justiça de Deus pelo pecado e para nos ter de novo para Ele, para ter esse relacionamento que nós podemos ter com Ele. Porque se a gente não lembrar desse amor, se a gente não lembrar que Deus passou no meu lugar, eu vou ficar cheia da minha justiça, eu vou ficar cheia de folhinha de figueira. Folhinha de figueira não resolve nada. Eu preciso do Cordeiro de Deus, eu preciso do sangue, eu preciso olhar do amor dele por mim, para que eu consiga olhar para o outro. Anota-se que eu vou falar agora aí, hein? Vou falar só uma vez, então anota a chave. Aí. Vocês estão querendo ficar com folha de figueira? Pode ficar. Mas você presta atenção que se a gente colocar fogo no seu, você queima mais rápido. Combustível. Entendeu? Então, tira a folha da figueira para você não ser queimado mais rápido. Ai, gente, folha de figueira, justiça própria. Não adianta nada. Isaías que fala que a nossa justiça é considerada o trapo de imundícia. Isaías Que fala, 49. Né? A nossa justiça é igualzinha a trapo de imundícia. Vocês sabem o que é trapo de imundícia? Mulher sabe bem o que é isso. É o paninho da menstruação, que é considerado imundo e sujo e tem que ficar longe. Hoje a gente tem muito mais facilidade. Naquele tempo você tinha que ficar afastado. Então, essa é a nossa justiça. A gente é cheio de justiça própria, né? Ela é considerada esse paninho sujo, que não serve para nada, só para ser jogado fora, porque a gente precisa da justiça dele por nós. É isso aí, né, Bruno? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu falei assim, não, eu vou respeitar, vou ficar quietinho. Mas eu vou só concordar com você. Mas é isso, não é? Eu falei assim. Com certeza. Isso aí você falou, como diz o outro, você falou na batata. Isso aí, como diz, não tem como eu mudar uma coisa. A nossa justiça, a justiça que nós, ou pelo menos que achamos que temos, não vale um tostão furado. Tem coisa que não dá para pôr chantilly. Tem coisa que eu falo com chantilly. Não dá para pôr chantilly. Você pode achar que é a pessoa mais reta e justa do mundo, mas eu quero falar para você que a sua justiça não vale um vintém. Não adianta você querer me medir com a sua justiça. E aqui no Brasil não vale um centavo. No Brasil ainda é menos um centavo. Se ainda fosse pound, né, Bruno?
O Tipo, pound está nem em valorizado. pound, nem em pound tá O pound está essa justiça. valorizado. Agora, Mas isso tudo porque o ser humano ele é cheio do seu próprio ego, né? Eu tenho isso, eu sou a justiça disso, eu sou reto nisso. Você é reto escambau, como diz o outro. A gente é um ser humano cheio de... Meu pai dizia isso muito e eu repito às vezes. O ser humano ele é avarento, mesquinho e tem a tendência para o mal. Como é que um ser humano com tantos adjetivos igual a esses pode ter senso de justiça? não vai. E quando tem algum, é assim, em algumas áreas, mas tem hora que não vai, tem hora que não vai ter. Pode ser uma pessoa No, moralmente correta, mas não é uma justiça. A justiça perfeita é só de Deus. só Deus é capaz de medir, né, ter uma medida correta, precisa do ser humano, do eu, do eu. É Né? interessante. Porque ele é o eu. O eu sou Né? é só ele. É bom demais. Eu só queria voltar uma curiosidade aqui que eu notei quando eu lia, porque a primeira vez ele fala cordeiro e depois ele fala ovelha. O cordeiro era o tenro, né? Ele é antes de desmamar. Então, assim, você consegue cuidar dos É o menininhos? menininho, é o menininho. Você consegue cuidar dos menininhos? A primeira pergunta vai ser: você consegue cuidar dos menininhos, dos filhotinhos que ainda mama? De que ainda estão no leitinho? Dos recentes. Recém? E isso ele começa das crianças, né? Você consegue cuidar das crianças? Ou Né? criança até Mas, espiritualmente falando, não? não, mas essa Eu acho que linguagem no de genérico, Jesus, né? mas essa linguagem de Jesus falando com ele é tipo assim, olha, cuida das crianças e também cuida dos adultos. Cuida dos adultos e também cuida dos anciões. Uhum. Você está entendendo? É nessa linguagem que Jesus está falando. Para Nas três. o judeu entender que, em Tiago, se eu não me engano, acho que Tiago 2, 3, que fala que a verdadeira religião é cuidar dos Tiago. órfãos e viúvas, correto? Tiago 1, acho. Verdadeira É. religião é cuidar de órfãos e viúvas. E O que, necessitados. e necessitado. Quem são os órfãos, viúvas e necessitados? São as crianças, os adultos e aqueles que foram negligenciados. Então, aqui as três classes. Jesus fala literalmente: deixai vir a mim todos os pequeninos, porque deles são o meu reino. Ou seja, deixem vir a mim todas as ovelhas. Todos os... O nome que você falou primeiro aí. Cordeiro. O Todos os cordeirinho, cordeirinhos. os cordeirinhos, as Porque ovelhas. dos cordeirinhos o meu rebanho está cheio. Mas também cuide das outras ovelhinhas. Das ovelhinhas e dos próprios cordeiros. Porque nesse meio vai ter lobo querendo comer os meus cordeiros. E hoje em dia é o que E mais olha, tem, né? por isso que Jesus advertiu para cuidar deles. Como as crianças têm sido atacadas, vamos dizer assim. Começa cedo. Aqui não. Eu falo, essa semana teve um quebra-pau na escola aqui, da escola que meus filhos vão, né? É uma escola, como é que fala? Não é totalmente particular, porque tem a parte do governo. E o pessoal trazendo uma ideologia para a escola de educação sexual. Assim, que você quer fazer educação sexual com
com meu filho de 6 anos, para quê? Você quer ensinar ele o quê? Colocar a cenoura no buraco? O que, né? Na panela? É, Colocar a cenoura na panela? isso aqui, de 6 anos. A diretora, na hora que eu comecei a falar, ai, meu Deus. A mulher sabia onde enfiava a cara. Isso não sou eu, esse é o programa, assim, é o programa escambau. Aí, na hora que eu comecei a falar, acho que as mães se revoltou também. Umas 30 pessoas, assim, do nada, que tava todo mundo caladinho, depois que eu comecei, o povo começou. Assim, olha, eu entendo que o mundo está mudando, que as crianças estão mudando, que as pessoas estão mais espertas do que antes, mas você querer ensinar educação sexual para um menino de 6, vai fazer 7 anos, ou uma menina de 9, 10, 11 anos, tudo bem que às vezes ela começa o ciclo menstrual mais cedo e tudo mais, mas você querer imputar isso agora, não, o seu programa está totalmente errado. Aqueles quiseram implantar uma cartilha. Lembra, Ângela? Deu Mas maior repercussão. E aqui a questão é a seguinte, aqui por ser um país mais, digamos assim, né, desenvolvido e tudo mais, o povo isso tá eminente de que as crianças estão sendo Atacadas. atacadas, doutrinadas, vamos dizer literalmente. assim. Os meus filhos, todo mundo sabe na escolinha que a gente, né, nossa religião e tudo mais. Aí eles olham para minha esposa, porque ela é chinesinha, e pensam, ela já é budista, então já podemos, como diz assim, professa outra fé, que não seja a dele. Aí até ela mesma indagou, assim, mas isso aí tá errado, assim, 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 assim. E foi colocando ponto, ponto, ponto. Aí as pessoas, poxa vida, nunca esperaria de você, uma oriental, falar isso com a gente. Uhum. Né? Do seu esposo a gente já conhece, agora você falando... O E Bruno olha que já ela é conhece. E olha que ela é TA da própria escola. Eu falei assim, TA? tipo head teacher, né? Debaixo da head teacher. Ah. Eles falam TA. Uhum. Aí eu tô pensando nisso assim, poxa, mas isso aí tá eminente que se a criança não tem uma educação igual a gente dá em casa, eu dou para eles em casa, de ler a Bíblia, de falar de Deus, de ter esse relacionamento entre nós, a criança fica perdidinhazinha. Mas aí que começa a erotização infantil, Tudo pedofilia. isso, né? Começa tudo por isso, né? Os bloqueios. Aí, Começa desde só a Jesus. infância, né? Depois é só é muito sério. Não, mas isso aí, eu acho que isso aí é questão de você ensinar em casa. E se você fala essas coisas, você fala em casa. Por Uhum. exemplo, o meu menino de 7 anos perguntar pra gente, o que é isso na sua perna? Isso é seu pênis. Se a professora pergunta para ele assim, o que é isso? Aí eles perguntam, isso aqui é my willy. Não, professor, isso aqui é meu pênis. Tipo assim, eu tenho pênis e ela tem vagina. Aí a professora assim, você ensina isso para os filhos em casa? Eu falei assim, olha, nós não temos essa linha de não ter pudor de ensinar para ele que ele é um menino e a irmã dele é uma menina. Ele tem X, ele tem Y, e a menina é o fator, né? Como é que é? É X e XY Y. o menino e XX a menina. Isso. Falei assim, você é Y, ela é X. Não existe outro para isso. E aí vocês querem me ensinar isso, que o menino não tem discernimento disso, se eu não ensinar.
Agora, você quer ensinar que ele pode ser... Não. Vai tomar no nota, né? Para não falar outra coisa. Mas nós somos a luz do mundo, né, Bruno? E Você se aí? levantou e mostrou para outras pessoas que às vezes estava sem coragem de falar isso. Ou sem visão mesmo, né? Sem Ou visão. sem visão. Então, a luz tem que brilhar, a gente tem que se posicionar. Sim, muitas vezes a gente vai ter que se posicionar em situações assim, são seus filhos, né? Você vai deixar tudo. Aqui tivemos Não. grandes... Aqui tem, no Brasil, temos um livro, uma das minhas primas que são professoras, que ensinando as crianças a ir ler o livrinho no quarto escuro, lá tem pacto com o diabo. No livrinho infantil, ensinado na escola. A minha prima estava horrorizada. Ela falou: como que eu vou ensinar isso? Eu falei: se posiciona, explica, chama os pais, conversa com os pais, porque mas tem que cumprir. O que tem que Tem que cumprir? cumprir os cambal. Tem que cumprir o quê? Eu ensinar as crianças a fazerem pacto com o diabo? Que jeito? E tá lá, fala para as crianças, e falam para as crianças fazerem escondido, sem contar para os pais, irem num quarto escuro. Olha que absurdo. No escuro, aparece a luz, umas letras fluorescentes ensinando. Está no livro. Graças a Deus, agora, nesse último governo, foi derrubado várias coisas disso aí. Então, não vou entrar em política aqui, eu só estou falando que, graças a Deus, ainda a moral e a política, e a moral voltou um pouquinho e várias coisas caíram. Mas aí encaixa justamente no que a gente estava falando hoje, de a gente cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas próximas, ou seja, quem é o seu próximo? Porque a gente fala do livro de João, João sempre está falando para o próximo, correto? Na figura de Jesus. Quem é Jesus? O que é Jesus? Quem é o próximo? Hoje eu vou mudar a minha a ordem, né? Sempre são três. Aí a questão hoje é, o que Jesus fez? Para quem Jesus fez? E o próximo é quem? É o teu A próximo palavra já está mais falando, próximo, né? É o teu próximo mais próximo, e também aí depois vai ampliando. Próximo mais próximo são seus. Aí vem aquela coisa exponencial, né? Ao elevado ao quadrado, a multiplicação dos 70. E aí vai do próximo. E às vezes a gente cai nessa por não ter discernimento. Mas realmente quem nos dá o discernimento? Espírito Santo. O Espírito de Deus. E às vezes é necessário a gente perguntar a gente 3 vezes, igual Jesus, o próprio Jesus perguntou para Pedro. Fazer as 3 Será perguntas, aprender a fazer pergunta. Será que a gente está nos perguntando necessariamente, devidamente, fazendo as perguntas corretas para nós nem mesmo? Mas mudando de assunto, continuando o próximo, faz o seu posturado aí, como você sempre faz. Eu sempre vou puxando e costurando aí. Mas fechando esse assunto aí, é muito interessante como a gente tem responsabilidade, sim, de cuidar desde as crianças e os próximos mais próximos, e a gente aqui, olha, nós somos próximos também, estamos no mesmo lugar, estamos na mesma intimidade, na mesma comunhão. E também você que está ouvindo aí, você também pode ser o nosso próximo e estar aqui participando. É só entrar no link que está aqui, cair no Instagram e vir para o link do Telegram e vir fazer parte também. Aqui a gente está sempre trocando, e aqui nós nos cuidamos uns dos outros, sim, porque aqui nós temos os próximos que são mais próximos. Então, tem próximos desde criança, aí aqui a gente ora, que a gente tenha os mais próximos, e vamos assim, daí vai caminhando, vai chegando exponencialmente. Eu vou falar um segredo com você também, ó. Falar um segredo que Jesus falava para os discípulos dele, viu? Depois que você entrar aqui,
e sentir bem, não conta para ninguém não, viu? Essa dica é boa, hein? Essa é boa. Não conta, não. Não conta para ninguém. E aí... Principalmente, Ângela, se for mulher, né? Se for as mulheres, principalmente se for as mulheres. Gente, nós demos muita risada. Por que será que foi uma mulher que viu Jesus primeiro, né? Você quer que eu te conto ou você quer já tá finalizado? Não, eu falei que é comprovado cientificamente que a mulher fala muito mais que o homem. E tá não tudo era certo. Por isso, a minha resposta não era nesse sentido, mas tá bom, tá valendo. Tá valendo. Tudo certo. Pode dar a sua, Bruno. Não, tá tudo certo. Não, depois dessa, tá tudo certo, Ângela. Eu assumo. Eu vou te contar, não vou negar, não. Não vou te enganar, não. Não vou te enganar, não. Não vou te enganar, não. A mulher fala mais, gente. Então foi a mulher a primeira que viu Jesus. Então a gente fala assim, ó, não conta não, tá? É. E aqui Jesus fala para ele que tipo de morte ele haveria de morrer, né? Que ele ficaria velhinho. E que quando ele ficasse velho, ele não conseguiria mais trocar a própria roupa. Quando a gente sabe como será, a gente não teme nada. Porque ele não temia pela própria vida dele antes. Você não teme pela sua vida. Por exemplo, você fala assim, olha, você vai morrer com 100 anos. Você vai estar com medo você vai estar com medo de morrer antes? Não vai. Mas por isso que a gente não tem, por isso que Deus não revela para nós as nossas... quando nós vamos... Deixa eu só trocar de óculos. Quando nós vamos partir dessa para melhor, porque senão a gente ia fazer coisa do arco da velha. Ia abusar, né? Literalmente. Por Deus a prova. Assim, não, você tá doido, eu vou morrer daqui 1 ano. Eu vou fazer aquilo que eu posso e que não posso. Mas às vezes Deus nos dá, como diz, nos coloca ali em papel de dizer o seguinte, eu vou... Aí. Estou só arrumando aqui, eu perdi mesmo. Só fazer um cafezinho. Deus coloca essa... Como é que eu vou te colocar? Como é que eu vou colocar isso? Mas ele deu, eu creio que foi um consolo para Pedro aqui também, porque Pedro passaria por muitas coisas, mas ele sabia, olha, eu posso passar porque eu não vou morrer já. O que ele quis dizer para Pedro foi o seguinte, olha, Pedro, o seu corpo vai passar dessa para uma melhor nesse estágio, mas você sabe que a sua mente e coração está comigo, independente do que o seu corpo físico vai passar. Você está entendendo? Essa é a verdadeira ascensão aí, é o seguinte, não importa o que o seu corpo físico passa, uma vez que você aceitou a Cristo, conduziu as suas ovelhas de uma forma correta, coesa, você vai ter uma morte tranquila, meu filho. Mesmo que que pessoas tenham que te carregar, vão te carregar de bom grado. E vão te carregar de bom grado, vai ser maravilhoso. E é interessante que assim, ele estava ouvindo a palavra de Jesus para ele, e ele pergunta, e aquele ali? E ele? Eu gosto muito dessa resposta de Jesus, porque eu falo assim... Agora eu voltei correndo. Você lembra quando perguntaram para mim, vocês lembram alguns anos atrás, nossa mãe, parece que nós estamos anos atrás, algumas semanas atrás, e Judas foi salvo? E aí? Responde aí. Não, a resposta está no final desse texto aqui, ó. E aí, Judas foi salvo? Que te importa? É? Vai cuidar da sua vida?
Eu acho que Jesus deu um vai cuidar da sua vida com classe aqui, né? Foi um pedala com muita classe. Mais ou menos isso, Bruno? Não muito, mas foi assim... Fala aí. Foi sutil. Ele disse, não era sua ossada resolver isso agora. Já está resolvido. Já está resolvido? Né? Ou seja, Ó, Jesus não fala que ele não lança fora todos. Olha só. Jesus fala que ele não lança fora todos aqueles que o Pai lhe deu. Uhum. Correto? Certo. Jesus está afirmando aí que ele seria o que dele? Próximo. Não, que ele seria o quê? O pessoal já estava curioso, sabe, perguntando do fulano que para testemunhar. E o fulano? Por que está aqui? Em outras palavras. Por que ele estava lá, segundo Jesus? Para ser o quê? Testemunha. Testemunha. Essa eu não peguei aqui, viu, Bruno? Ainda bem que você voltou. Para ser testemunha. Testemunha ocular. Foi eu que vendi Jesus, mas ele mesmo assim teve piedade de mim. Foi eu que fiz essas coisas. E aí a gente coloca para a gente mesmo. O que a gente faz todo dia com Jesus? Testemunha. A gente está aqui testemunhando sobre ele. Quase que Jesus falou, vai cuidar da sua vida, mas não estava lá. Eu vi alguma coisa no texto, mas eu não consigo ler, porque senão eu estou no telefone. Não, tem no 24 ele fala, né, que ele é o discípulo dá testemunho. Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos. É esse que você falou? É. Esse é o discípulo que testemunha. Então é ele que está contando tudo, porque ele estava lá também, né? E esse aí? Estava lá, ué. Estavam todos lá e participando, mas a gente é curioso para saber do outro, né? A gente é curioso para saber de... é que Judas foi do outro estudo, Zanuzzi, foi que a gente, quando foi a gente só está fazendo um emendado. É só uma emenda do que foi falado já no anterior ali. Mas não, o Judas já tinha ido, Judas já foi, aqui está João, mas é a mesma coisa, é a pergunta que o Bruno fez. E Judas, né? Foi salvo ou não? A gente não sabe, é o Senhor, não, na verdade, não é que não sabe, não compete a mim. É muito simples, Jesus já deu a resposta aí, ó. Se a gente vê a resposta, isso aí é Jesus falando. O pessoal fica assim. E aí? Poxa. Aí o ponto de interrogação fica para todo mundo. Mas o que esse camarada está falando, gente? É justamente isso mesmo. O que Jesus está falando? Às vezes a gente coloca essas perguntas assim, mas não tem resposta. A gente tem deduções práticas que a gente às vezes tenta... Não, essa é a melhor resposta. Ao nosso senso de justiça própria. Né? É aí onde eu falo sobre os drives que o cérebro prepara para a gente economizar energia. Ele prepara algumas coisas para a gente preparar energia. Mas... Não tem no outros. Não tem resposta. Tem coisas que a gente não tem resposta. Mas eles estavam ali. Se eu desejar que ele fique vivo, até que eu me volte, que te importa? Não importa para você, cuida da sua vida, cuida do seu relacionamento com o Senhor. Então, para a gente, serve isso. A gente tem mania de querer cuidar da vida do outro, se comparar com o outro.
Então, se a gente cuidasse mais da nossa própria vida, do nosso relacionamento com o Pai, do nosso ali, ele estava com Jesus ali. E ele vai perguntar do outro. Então, a gente está com Jesus aqui. Por que eu vou ficar falando do outro? Fala aí, Bruno. Sim, como diz o outro, é o que mais tem hoje. O que mais O que tem? mais tem hoje no ser humano é você querer dar conta da vida do outro. É aquela velha história. A grama do outro é sempre mais verdinha, até que eu chegue perto e veja que ela é sintética. Uhum. Até você ver o dia a dia, a convivência, que vai ser igual. Tem um que eu vi um assim, ó. Por que a grama do vizinho é mais verde? É porque você toma conta. Em vez de tomar conta da sua. Na verdade, ele não toma conta, ele fica vigiando, né? Eu gosto disso no inglês, que é mind your own business. Mind your business. Mas, e tem outras formas, eu gostei, eu achei algumas formas. Tem uma expressão em inglês que é muito usada aqui na Inglaterra e às vezes as pessoas não têm noção o porquê. Eles falam assim, fill your own boots, né? Fill your own boots. Aí eu falei assim, mas isso está errado, fill your own boots. Por que vocês ficam falando para fill your own boots? Aí uma vez eu tive a curiosidade de falar assim com um inglês bem velhinho mesmo, devia estar aos seus 80 para lá. O nome dele era White, era um piloto da Segunda Guerra Mundial, faleceu tem pouco tempo, tadinho. E eu perguntei para ele, Mr. White, por que a gente fala muito fill your own boots? Aí ele perguntou assim, olha, essa expressão é porque os soldados da rainha usam uma bota que vem até... Deu uma travada. O uniforme vermelho que você vê, nada mais. Porque o uniforme tá ouvindo agora? Tá travando. Tá meio crack, deu uma cortadinha. Fala de novo, porque a bota... Porque o uniforme... Porque a bota, o uniforme do que o oficial usa, aquele uniforme vermelho, debaixo dele é tipo uma armadura. Então, às vezes, você sustentar o peso, por isso que a bota é um pouco maior. Aí o camarada falou assim, mas o que é essa expressão, quer dizer, fill your own boots? Porque quando o soldado que está de posto, ele não podia sair, e às vezes ele queria urinar. Então, eu quero ir no banheiro. Aí o capitão, quem estava na frente, falou assim, fill your own boots, ou seja, mije nas calças que a sua bota vai encher. Caramba. Entendeu? Até ela tá cheia, você vai. É a mesma coisa que acontece com o povo, às vezes, quando fala disso. Eles querem mijar na própria bota e dar por outro andar nela. Olha, eu imaginei ser qualquer outra coisa, menos isso. Menos isso. Eu também. Entendeu? Eu pensei que a bota era grande, ele ia fazer um movimento, ela ia travar junto com o colete que você falou aí. Porque dói, né? Quando você... O que automaticamente o seu cérebro pensa é que ele vai ter que dar uma torcida no pé e se estabilizar. Não. Era para ele, o camarada, quando falava, você fill your own boots, mije nas suas botas e fique calado no seu canto aí, até na hora que o seu posto, de você sair do seu posto, eu sei lá, esvaziar as suas botas. Gente, eu achei tudo menos isso. Eu pensei em tudo. Bruno Brito também é cultura. Bruno Brito é só cultura. Bruno Brito é só cultura. Gente, mas indo aqui partindo para o final mesmo, esse discípulo que testemunhou,
todas essas coisas, e é o próprio João, que ele se trata no livro todo como o discípulo a quem Jesus amava, porque ele entendeu o quanto ele era amado por Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus, era o discípulo que estava próximo, é o discípulo que ficou perto de Jesus, que mesmo no julgamento, que ficou perto dele na cruz, é o discípulo a quem Jesus olhou e falou, olha, essa é sua mãe, porque senão Maria teria... É o discípulo, vou te dar uma coisa mais forte ainda, é o discípulo que deitou nos ombros de Jesus, no cantinho que ficou no... Foi ele. Que teve muito próximo, e é ao discípulo a quem Jesus confiou o cuidado da sua mãe, porque a viúva, quando ela não tinha o filho primogênito, ela tinha que mendigar. E então Jesus na cruz fala, mulher, esse é seu filho, falou para João, essa é sua mãe. Então João ficou com a incumbência de cuidar de Maria depois. Então a gente vê quanta coisa que esse discípulo passou, e depois que a gente vê as cartas de João, a gente vê que o discípulo amado entendeu realmente o que é amor. Porque quando ele fala lá em 1 João 4, que ele descreve do amor, ele entendeu o que era o amor, ele entendeu quem é o amor, né? A revelação do amor de Deus, Jesus por nós. Então, esse amor é maravilhoso. E a gente vê isso muito intensamente. Agora eu vou dar um spoiler do próximo. Agora eu não vou falar um pouquinho do próximo, né? Então, João, porque até eu dei a sugestão de estudarmos João, para a gente ver quem é Jesus, a revelação de Jesus, porque a gente vê que ele começa se apresentando, ele é o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito seria feito, porque ele estava na criação, a gente viu desde o começo, capítulo por capítulo, detalhe, a gente tentou extrair o máximo de código possível para a gente, né, para o nosso conhecimento, não que nós esgotamos, porque nunca esgotaremos, mas extraímos vários códigos e Jesus revela o Pai. Jesus revela a salvação, fala que ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas todos aqueles que nele crerem não perecem, mas têm a vida eterna. Então a gente vê que Jesus mostrou a salvação, se mostrou como o caminho, a verdade, a vida. Ele incluiu as mulheres, ele incluiu outros povos, era necessário que ele passasse por Samaria. Ele é a água viva, ele é a porta, ele é a ovelha, ele é o pão, ele é o bom pastor, ele é a videira, a videira verdadeira. A gente vê que ele apresentou tudo eu sou no livro todo. E o mais lindo também é que ele apresenta o Pai. O livro de João revela o Pai. Então a gente vê que Jesus revelou o Pai o tempo todo. Então nós entendemos um pouquinho de quem Jesus é e de quem nós somos nele. E o próximo livro, nós vamos entender o posicionamento. Nós vamos entender um pouquinho do posicionamento desse novo cristão, porque a gente entendeu primeiro quem é Jesus e que a gente precisa entrar pela porta que é Jesus. Mas a gente vai ver que aí depois em Efésios que... É esse aí, Bruno? Era esse aí que você... Eu pensei em Efésios, mas tem um outro também, né? Não, eu falei, tem Efésios, eu falei que tinha dois, tem Efésios e Romanos que fala sobre isso. Mas... Eu falei para você assim, no começo, eu falei assim, depois você vai voltar o vídeo e você vai ver. Eu dei a dica, assim, feio, aí você não falou nada. Então eu fiquei calado, não sei agora. Mas era esse mesmo, não era? Você pensou? Não. Fê? Cortou aí, deu uma cortada. Eu dei assim, você dá o olho, mas eu acho. E eu peguei e falei assim, então tá feito. Aí você ficou assim, não sei se você pegou, eu acho que você não pegou. Assim, ou ela vai falar de Efésios ou ela vai falar do outro evangelho. Efésios, porque Romanos fala também sobre isso que eu falei, mas é Efésios,
porque Efésios vai mostrar o nosso posicionamento agora. Nosso posicionamento como cristãos, ele vai pontuando, né? Ele vai pontuando. Eu separei aqui 7 pontos de o corpo de Cristo, a plenitude de expressão, o novo homem, o reino de Deus, a família de Deus, a habitação de Deus, a noiva e a esposa e o guerreiro, o soldado. Aí já como diz, começa as cartas de Efésios, né? E eu acho que assim é muito necessário a gente entender agora o posicionamento, uma vez que nós cremos em Jesus, uma vez que nós tocamos lá na cruz, na ovelha, nós trocamos de lugar com ele, nós lançamos o nosso pecado e recebemos a justiça dele, nós vamos entender a nossa nova posição agora em Cristo. Qual é essa posição que nós assumimos em Cristo? Então, eu gosto muito do livro de Efésios, e eu tinha falado de ter essa sequência, porque para mim faz muito sentido. É claro que tem outros livros, mas Efésios, por ser mais curto, a gente consegue explorar um pouco mais e talvez em menos tempo. João tem só 21 capítulos, mas se vocês forem procurar lá, vão ter mais de 40 estudos que nós ficamos extraindo os códigos extraordinários da Bíblia. Então, foram estudos, nós estudamos, né? E aqui o Bruno com a cultura, o Alex com a parte mais das 3 esferas aí, e as meninas aqui nos dedinhos Tacando de fogo no fogo, pinguim. tacando fogo no pinguim, sentindo falta do Léo. O Léo traz aquele fechamento com todo o amor. Aí vem assim, o Ado, tô assim, bless you. Para, que eu quero entender isso aí, que ele faz assim, aquelas perguntas muito legais que, às vezes, para a gente que já está há mais tempo estudando, ficaria uma coisa, uma coisa natural. O Ado fala, para, que eu quero entender isso aí, então faz a gente parar para pensar de novo, que às vezes o que acaba sendo simples para quem já estuda há muito tempo, não é simples. Então, nos dá essa freada, explica melhor isso. Então, cada um aqui tem a sua característica, e cada um é importante, porque nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, revelada em nós e através de nós. Porque aqui nós somos partes do mesmo corpo, é o mesmo corpo de Cristo. E no corpo não tem nada que você fale assim, isso aqui não serve, isso aqui não... meu dedinho me é útil. Meu dedão do pé, meu dedinho do pé, se eu bater, dói demais. Então, não tem Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Pode falar. O que a gente faz aqui é o processo de aprendizagem por osmose. Por osmose? Explica com mais detalhe. Explica aí. Ué. Osmose, o que significa osmose na biologia? Aquela misturar essência. É a transferência celular entre um e outro, não é? Uhum. O que nós estamos literalmente fazendo é a transferência celular de informação. Got it. Né? O que eu não sei, essa coisa simples, talvez, que a gente acha que a gente está simples demais, aí vem o para, ou, né, tudo isso a gente praticamente tá dando uns cracks aí. A nos conectarmos de uma forma que, quando eu, você, a Alex, estamos juntos, a gente já sabe o nosso linguajar, a gente já... Não, agora eu já estou entendendo, já sei o que é. Eu não entendi. Então, e aquilo vai se tornando um em Cristo. Literalmente, um em Cristo. Um corpo. Uma igreja. Eu definir o processo da osmose é um em Cristo. Somos nós. Show. Um em Cristo. É o mesmo sangue que corre em nós, é o mesmo DNA que nos define, é o mesmo. Então, essa multiforme sabedoria. Eu demorei muito tempo para entender o que era a multiforme sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus na igreja, que fala em Efésios. Mas quando eu comecei a participar mais ativamente, assim,
daqui, de outro, eu falei, eu entendi isso na prática. Eu falei, o que eu mas entendia aqui na eu teoria, eu entendi na prática. vou falar com você. Se vocês acharam que aqui teve muito mistério de fogo no Nijoão, imagine Efésios, então. Vai descer fogo. Vai queimar a família do pinguim, hein? Vai queimar a família do pinguim. Vai queimar os pinguins todos. Nós vamos ter que ensinar, vamos ter que pegar a cinza do pinguim e jogar lá no suas lembranças, meu filho. Esse vai ter que ser de pedacinho em pedacinho, né, Bruno? Se segunda-feira a gente dá um panorama e um pano de fundo de Efésios para entrar nele. Eu gosto de estudar fazendo as perguntas, né? Eu faço 5, o Bruno já faz 3. Quem escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? O que estava acontecendo na época? E você já fez as minhas 3 perguntas. Eu já fiz as 3, aí eu aumento um pouquinho. Por que foi escrito? Aí o Bruno faz 3, faz as suas aí, Bruno. Você já falou as que eu perguntaria. Isso que eu quis dizer. 3 primeiras perguntas seriam as minhas 3 perguntas. Né? Mas é muito interessante a gente fazer essas perguntas para quê? Nós mesmos vamos nos identificar com o autor ou não, com a história ou não. Quando nós fazemos essas perguntas, nós vamos ter a chave principal para conseguir conciliar o texto em geral, a história em geral. E essa chave, né, tem que ser Jesus. Uma vez que você encaixado Jesus nessa chave, você vai seguindo em frente, fazendo as perguntas para frente. Caso isso não aconteça, pare de ler o texto e vai para outro texto. Procurando Jesus. Sempre Jesus. Até você encontrar. Jesus tem que estar no centro de tudo, da nossa leitura de Gênesis e Apocalipse, tem que estar Jesus. E posso dar um spoiler já para vocês? Eu entendi autorresponsabilidade em Efésios. Autorresponsabilidade. Eu entendi autorresponsabilidade em Efésios, porque muitas vezes a gente fala assim, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, o que é... Eu entendi autorresponsabilidade com Efésios, mas não vou falar mais agora, não. Vocês vão ter que participar. Tem pessoas que entendem autoimagem em Efésios. Em tudo. Dá para entender todos os altos. E todos os baixos também. Todos os baixos e todos os eu sou em Efésios. Gente, tem tanta coisa em Efésios. Em Efésios, agora você deu o seu spoiler, eu vou falar o meu. Né? Em Efésios, eu aprendi a ser um almirante. Yes, that's it. E você, o que você vai... Essa é o Vamos começar para você hoje. Vamos começar a segunda, hein? E aí, não perca. Não perca. Nós amamos estar aqui, amamos esse tempo de estudo. Agora tem um pouquinho de bastidores. Se você achou que isso aqui é bom... Não fala nada para ninguém, não. E se você achou que isso aqui é bom, bastidores é melhor ainda. Fala a verdade. Então, os bastidores aqui é a Deep Web da Bíblia. Só para você ficar instigado aí, tá? Deep Web pura. Quer ver? Vou deixar esse pôr de orelha em pé. Nos bastidores, meu filho, você começa a rir, você não para mais. Gente, que coisa mais gostosa do que aprender da Bíblia desse jeito descontraído e profundo, porque a gente não é pelo jeito descontraído que a gente não estuda de forma muito profunda a Bíblia. Mas séria. E séria. Nós amamos a Bíblia, nós amamos a estudar a Bíblia,
mas podemos fazer de maneira leve, de maneira descontraída. Então, nós vamos ter uma oração final aqui, agradecendo por esse livro, agradecendo por esse tempo. Vamos ver quem vai orar hoje, ou o reverendo, ou... O reverendo está de pé já, esperando só. O reverendo está de pé, já estou aqui para dar a bênção. Amém. Não estendi. Gente, ó, então. Não é brincadeira, ele é reverendo mesmo, tá? Desculpa, Bruno. Olá. Querido Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos atende nas horas mais difíceis, nas horas que talvez achamos que somos improváveis diante de Ti, mas sabemos que o Seu Santo Espírito, ó Pai, nos dá a probabilidade de fazermos as coisas certas, assertivas, diante da Tua presença. E uma das coisas assertivas que nós fizemos durante esse período, ó Pai, foi rever o Seu livro de João, entender a Tua palavra na forma tão clara, contraída, onde o nosso consciente, nosso ser, onde o Seu ser, o Seu Espírito, pode nos trazer discernimento para que nós possamos entender quem é o Senhor realmente. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Amém. Esse lugar onde nos aquece o coração, então podemos sentir, ó Pai, o calor que é conhecer a Cristo, de termos esse coração aquecido para termos a palavra em nossa boca, porque sabemos que da palavra sai vida, sai o Senhor, e através da palavra, ó Pai, pessoas conhecem mais de Ti, e que o Seu reino possa ser avançado através das nossas palavras, dos nossos atos, de conhecermos a Ti. Por isso nós agradecemos hoje, por termos a oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra dessa forma maravilhosa, onde nós podemos entender realmente quem é Jesus, para quem é Jesus e por que Jesus veio. Veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Ó Deus, nós entregamos as nossas noites a Ti agora, que o Senhor nos dê um descanso favorável para aqueles que estão no Brasil, para os que estão na Europa, que o Senhor dê uma aurora cheia de alegria, cheia de amor, cheio de felicidade em Ti, e nós só temos que agradecer. Por isso nós agradecemos mais uma vez. Lembramos também, ó Pai, dos pedidos de oração que estão depositados aqui no 007, que o Senhor possa estar suprindo, sanando, quebrando todas as cadeias, todas as correntes, todas as coisas que oprimem, que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar fazendo aquilo que talvez aos nossos olhos não seja possível, mas sabemos que o Senhor entra com provisões imprevisíveis na vida do ser humano. Por isso nós colocamos isso em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que nos faz caminhar sobre lugares áridos, faz-nos caminhar sobre as águas, se então tivermos fé em Tua palavra. Mais uma vez, nós entregamos e agradecemos somente a Ti, ó Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, o Deus de todos nós que aqui estamos para reverenciar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém, amém. Então, nos vemos no próximo estudo.
aqui será Efésios 3, Ó. 2, 1. E não conta nada para ninguém, não. É isso aí.